Então, o Ronald, nosso presidente da Federação Nacional, conhecido da turma toda, esteve aí à frente do Conselho Nacional de Saúde, é um guerreiro em defesa do SUS de um bom tempo. Muito bem, então eu vou iniciar aqui, nós combinamos com os nossos participantes de uma fala de até em torno de 10 minutos, depois a gente abre aí para as manifestações dos colegas e observações, perguntas, né, para os nossos debatedores. Eu queria só antes dizer o seguinte, eu queria introduzir esse nosso debate fazendo um chamamento aqui a dois escritores, poetas. Primeiro, fazendo referência ao Shakespeare, através do seu personagem, do Hamlet, que dizia que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Aí eu penso que a gente jamais iríamos sonhar ou imaginar que viveríamos uma situação como a que estamos vivendo atualmente. Situação de pessoas mascaradas nas ruas, nós também mascarados. O isolamento, o lockdown, agora fiquei sabendo que o governo de São Paulo decretou lockdown no estado de São Paulo. Barreiras físicas entre as cidades, aqui em Belo Horizonte nós temos 18 barreiras entre BH e a grande BH, região metropolitana. E aí eu chamaria um outro escritor também, mineiro aqui, o nosso Guimarães Rosa, né, com seu personagem Reobaldo, do Grande Sertão Veredas, que dizia que viver é perigoso. E parece que viver nunca esteve tão perigoso quanto agora, né? Quanta gente ia imaginar que um espirro na China poderia causar uma síndrome respiratória aguda no Brasil. A luta por uma vacina que seja acessível à população virou uma briga de ordem internacional, por conta da proposição de quebra de patente dessa vacina como um bem comum. Quem imaginava que o presidente da China viesse, né, a público e defendesse a quebra de patente de vacinas ou medicamentos em face da pandemia? Um medicamento cujo uso para a Covid-19 não faltam controvérsias. Nosso presidente Ronald acabou de citar, né, de uma prescrição por decreto presidencial, que é algo também inimaginável, né? Bom, feito essa simples introdução aí para poder animar um pouco os nossos debatedores, a gente já vai, então, passar a bola agradecendo de novo, mais uma vez, né, ao aceite pelo grande professor aí, Guilherme Franco, que foi o coordenador da Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem, né, uma linha de trabalho muito bem desenvolvida e conhecida de todos nós, da nossa maioria. Eu queria já, então, passar para lá o professor Guilherme Franco. Por favor, professor, fique à vontade. A gente vai marcar mais ou menos em torno dos 10 minutos, tá bem? Mas eu aviso com tranquilidade. Por favor. Seu microfone está fechado, professor. Ótimo. Agradecer ao Ronald, ao Hilke e aos meus colegas que estão presentes comigo aqui, todos conhecidos. É um prazer enorme poder estar participando dessa iniciativa da FENAFRAN. E como temos um tempo bastante limitado para desenvolver as nossas ideias, eu já havia conversado com o Ronald e o Hilke, eu iria basear a minha abordagem num artigo que foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, na ocasião da conferência, do processo preparatório da primeira Conferência Nacional de Vigilância e Saúde, organizada e conduzida pelo Conselho Nacional de Saúde, na qual, enquanto integrante da Abrasco, eu fui convidado a cumprir o papel da relatoria geral, e nós tivemos a oportunidade de visitar de maneira bastante sistemática e intensa toda a construção da vigilância em saúde ao longo da história e
principalmente identificar quais são as questões mais relevantes, os desafios que a gente tem no Brasil relacionado à vigilância. Claro que essa fala ela tem que estar hoje pautada pela grande questão da pandemia, né, do Covid-19, que é uma situação paradigmática na sociedade global, que está trazendo enormes desafios, mas que traz um diálogo íntimo com os próprios desafios da vigilância e saúde. Então, eu gostaria primeiro de fazer uma introdução um pouco mais histórica, colocando as origens e as acepções da vigilância e saúde. Essa apresentação minha, ela não está feita em PowerPoint, porque eu não tive condição de fazer uma preparação adequada, mas o artigo que eu vou me basear está disponível, então os participantes certamente vão poder ter acesso a esse documento. Então, a vigilância e saúde, as ações de vigilância, elas remontam ao início da nossa sociedade, né, a sociedade humana, né? Desde a época dos faraós, situações sanitárias relevantes fizeram com que as organizações que existiam à época, né, as formas de organização da sociedade, a construir caminhos relacionados à organização de resposta em relação a essas situações. E é muito importante que, desde então, e isso não se modificou até agora, claro que outros elementos foram agregados, 3 elementos centrais integram, desde a época da sua origem, o que a gente está chamando hoje de vigilância em saúde. Basicamente, o entendimento dos desfechos de saúde, ou seja, os problemas de saúde apresentados e, enfim, situações tanto localizadas como também epidemias, etc., ocorreram nesse período, desde o início da organização da civilização. A compreensão, tentativa de compreensão dos fatores chamados de risco relacionados a esses problemas e organização de intervenções, né? Isso vem num processo de desenvolvimento histórico. O Hipócrates, mais adiante, teve um papel fundamental quando ele coloca que a situação concreta vivida pelas sociedades tem um fator determinante na situação, vamos dizer assim, da sua condição de saúde, né? Na Idade Média, e a gente está vivendo isso aí hoje, surge o conceito de quarentena, que era uma forma de controlar a disseminação das pragas, né, particularmente da peste, na circulação de pessoas, dos comerciantes, etc., né? Depois nós temos, na era pré-industrial, a construção de alguns conceitos muito importantes, que prevalecem até hoje, como a notificação compulsória de doenças infecciosas, entre outros, né? No período da Revolução Francesa, emerge a perspectiva da medicina social. Então, a saúde da população passou a ser, na Constituição daquela época francesa, responsabilidade do Estado, tendo sido introduzido o conceito de bem-estar social, né? E temos aí um caminho no processo da grande... o processo da industrialização, diversos elementos que foram sendo agregados a esses instituintes aí da vigilância, passando a se ter sistemas de vigilância em saúde pública, ao nível dos países, ao nível das cidades, das regiões, né? Uma série de iniciativas foram introduzidas, como a coleta sistemática de dados, os censos, inclusive, têm uma relação muito forte com as preocupações com a saúde, né?
a padronização da nomenclatura de doenças, da causa de morte, enfim, uma série de aspectos muito relevantes. O John Snow, nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve um papel fundamental na explicação da epidemia de cólera naquela época, mesmo sem ter um instrumental de microscópios, etc. Ele, por inferição das relações entre as mortes e doenças de cólera com a distribuição da água, faz uma relação causal entre a água de má qualidade e a ocorrência da cólera, né? E, mais recentemente, em 68, a Assembleia Mundial da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, adota o conceito de vigilância populacional, que significa a coleta sistemática e uso de informação epidemiológica para o planejamento, implementação e avaliação do controle de doenças. Então, esse foi um marco muito importante, diversos elementos foram agregados a isso, mas, essencialmente, naquele momento, surge uma visão muito clara de que a vigilância em saúde é, essencialmente, informação para ação. Então, esse passou a ser o elemento central de proposição da vigilância em saúde e, obviamente, com o processo da globalização, da internacionalização da economia, esse processo passou a ser muito mais intensificado e passou a se constituir plataformas globais de vigilância em saúde. A mais relevante, e é importante tomar nota disso, é o Regulamento Sanitário Internacional, que orienta o conjunto das medidas, das ações da vigilância em saúde. Inclusive, na sua última revisão, ela traz os conceitos de emergência de saúde pública, de importância internacional, que, inclusive, foi a base que permitiu com que o diretor-geral da OMS definisse a situação que a gente vive hoje, do Covid, enquanto uma pandemia de escala global. Então, esses elementos foram muito importantes no processo de construção da vigilância e, no caso, dando já um passo adiante do Brasil, nós temos, obviamente, vinculado ao próprio processo de desenvolvimento da história brasileira, todo um caminho construído que permitiu com que nós, pelos meados da década de 70, instituíssemos o sistema de vigilância, no caso, primeiramente, epidemiológico, depois o da vigilância sanitária, que passaram a ter um papel muito importante. Até então, as organizações que nós tínhamos eram muito fragmentadas, eram voltadas para problemas específicos e você criava sistemas de organização de resposta para os problemas que a sociedade brasileira vivia. Ainda, primeiro, numa época muito do Brasil rural, né, em que 70%, 60% da população era rural, e os problemas das doenças infecciosas da época tiveram um papel muito importante no sentido de organização de serviços, como também com os processos, as ondas de urbanização e industrialização do Brasil, trouxeram novos elementos e novas questões colocadas para vigilância, tanto relacionadas a questões de saúde do trabalhador, quanto relacionadas às questões ambientais. Né? Topa mais. Tá vendo só essa? Só de camomila ou você misturou camomila com ervador? Só esse topa mais. A gente pediria que as pessoas fechem os seus microfones, porque senão interfere aqui na apresentação. Isso, muito bem. De qualquer forma, esse caminho foi um caminho brasileiro de que a gente viveu, e eu diria de que, particularmente no contexto que a gente vive no Brasil, a partir de 2015, 2016, com os diversos ataques ao Estado brasileiro, obviamente que essa situação da vigilância em saúde, ela se torna uma situação mais crítica ainda, e trouxe muitas reflexões para quem
atua, quem reflete, quem pratica a vigilância em saúde no sentido de identificar quais são os seus maiores desafios e as questões mais relevantes do ponto de vista de aprimoramento da sua ação. E é exatamente nesse contexto, em 2017, que o Conselho Nacional de Saúde traz para a sociedade brasileira a proposta da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que fez um debate muito rico, muito interessante, foi um processo e os relatórios estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Saúde. Recomendo que quem não tenha contato com esse material, que estude, que examine, porque tem muitos detalhes, muitas questões ali muito relevantes, né? E nós não podemos deixar de fazer esse diálogo desconsiderando o SUS, muito pelo contrário. O SUS, enquanto um sistema que se propõe integral, universal, participativo, e que possa, de fato, trazer benefícios concretos para a saúde da população, ele tem, na sua formatação, no seu contexto, elementos que são de extremo valor para poder fazer com que a vigilância efetivamente cumpra o seu papel, né? E aí também temos uma história de constituição do Centro Nacional de Epidemiologia, da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, a estruturação da Secretaria de Vigilância e Saúde, entre tantas outras estruturas que têm um papel muito relevante. Do ponto de vista das questões mais, eu diria, desafiadoras do nosso sistema, a gente tem, e claro que isso colado com todo o processo da crise global do capital e todas as questões que estão colocadas no cenário tanto econômico, social, político, ambiental, a vigilância ela é forçada, de certa forma, a fazer com que ela se ajuste a essa realidade. Então, nesse trabalho que a gente fez, a gente trabalha com diversos aspectos da realidade brasileira, colocando que a iniquidade, né, e a concentração de recursos e de riqueza na mão de cada vez menos pessoas, e todo o ordenamento que nós temos por detrás disso, traz desafios muito relevantes para esse processo. Alguns pontos a serem destacados, um trata da governança, ou seja, do processo de gestão da vigilância, colocando a necessidade de que a gente possa entender a vigilância primeiro enquanto um elemento central e articulador do SUS, juntamente com a organização de serviços de saúde, com o planejamento e os outros elementos que integram o sistema de saúde brasileiro, a necessidade de nós superarmos ainda a fragmentação existente dentro da vigilância, né? Você tem várias formas de organização, especialmente nos territórios, nos municípios, que acabam competindo entre si e fazendo com que haja duplicidade de ações e vazios também, em função da forma de organização. Então, nós temos que entender que a vigilância em saúde é uma só e que ela deve atuar no âmbito territorial de maneira sistêmica e entendendo quais são as suas atribuições do ponto de vista tanto da questão sanitária quanto da questão epidemiológica, da questão de saúde do trabalhador, ambiental, etc., né? Nutricional, que foi muito debatido também durante a conferência, de forma que ela integre o corpo central de organização do planejamento e dos serviços oferecidos à sociedade. Então, esse é um aspecto da governança muito importante. Do ponto de vista de informação para a ação, nós precisamos dialogar a vigilância no contexto da quarta revolução industrial. Não é mais possível nós termos uma vigilância que se baseie somente na produção e disseminação de informações dos bancos de dados
tradicionais que nós temos das políticas públicas. Esses são muito importantes, mas não são suficientes. Nós temos instrumentos, ferramentas técnico-científicas que são de extremo valor e estão sendo amplamente utilizados agora no Covid, que tem uma importância muito grande. Eu diria, por exemplo, que a informação digital, o Big Data, ele consegue produzir informação do ponto de vista complementar aos bancos de dados secundários de maneira muito relevante. E nós precisamos criar instrumentos e mecanismos em que a vigilância progressivamente possa estar, vamos dizer assim, incorporando isso. Isso, de maneira simplificada, para quem está lá na ponta, significa que você, com o smartphone, você é capaz de gerar um volume de informação extraordinária sobre a situação sanitária, a situação das pessoas, que não precisa mais de passar por um crivo, vamos dizer assim, de uma análise de uma ficha que é complexa e caminhar do nível municipal para uma revisão do nível estadual, para chegar no nível nacional, muitas vezes competindo, inclusive, responsabilidades, e um retardo muito grande na disseminação da informação para tomada de decisão. Então, esse é um elemento que é muito importante. O outro elemento que, do ponto de vista do debate que está se fazendo, é muito importante, além de utilização de modelagem matemática, etc., é a vigilância ter a capacidade de permitir e estimular a que a sociedade construa sua informação e que essa informação construída pela sociedade ela seja integrante do sistema de informação do sistema de vigilância. Por exemplo, um exemplo que a gente tem falado muito, que são as pulverizações aéreas de agrotóxico. Para quem conhece a realidade do campo e como é que são estruturados esses grandes desertos verdes que estão aí ocupando o território brasileiro, você tem um volume de terra monstruoso que é difícil você encontrar uma pessoa. As pessoas estão ali apenas para fazer o processo de semeação e depois de colheita, quando não, isso é feito por máquinas. Mas você tem aglomerados urbanos, rurais, você tem escolas rurais, você tem organizações da sociedade que estão presentes nesses territórios e que sofrem de maneira muito intensa, por exemplo, as pulverizações, né? Os efeitos das pulverizações. E para o sistema de saúde, por mais organizado e adequado que ele esteja, para ele agir em tempo nessa situação, é praticamente impossível. Então, mais uma vez, se a sociedade dota de algum tipo de instrumento em que ela é capaz de mandar um alerta para que o sistema de saúde saiba que está acontecendo alguma coisa naquele território, isso tem um valor, do ponto de vista de tomada de decisão, extraordinário e que deve ser levado em consideração. Esse é um enorme desafio para a vigilância. Outro aspecto muito importante é a questão, o Rio, que você vai me pilotando meu tempo aí, viu? Porque eu estou correndo, mas quero deixar... Fechando, viu, professor? Se puder fechar... Tá bom. O território como espaço de análise, gestão e intervenção é outro elemento fundamental. Nós temos aí uma produção científica e de conhecimento relacionado ao território no Brasil, a partir do Milton Santos, que é extraordinário. E a saúde tem procurado se apropriar disso e nós compreendermos os fenômenos de produção de vida, de saúde e também da relação da saúde com a doença nos territórios, permite com que o sistema de saúde possa estar se organizando de maneira muito mais eficaz do que organizando-se em ações programáticas a partir de determinados problemas que possam ser identificados. Por fim, porque nós temos muitas coisas para falar, mas o texto está aí para vocês, nós temos um quadro no final do nosso artigo em que a gente tenta fazer um cruzamento, um link das relações todas dos processos da vigilância em saúde, que é exatamente a identificação dos problemas de saúde, né? Fazer com que os seus saberes, seus métodos, estratégias e dispositivos possam estar disponibilizados para poder fazer com que ela haja de maneira eficaz, né? A organização de ações e intervenções, esse elemento que eu falo
da participação da sociedade, obviamente isso considerando a dinâmica do território, mas, para concluir, o nosso entendimento é de que a circulação do processo da vigilância em saúde, articulado com a determinação social da saúde, ou seja, não só apenas a preocupação com um evento de saúde específico que está ali acontecendo e as suas relações mais, eu diria, quase que individuais com as pessoas, mas entender o fenômeno da determinação social da saúde e trazer isso enquanto um elemento de conhecimento central e de análise da vigilância. Isso, junto com isso, para concluir, o fortalecimento da responsabilidade sanitária e regulatória do Estado brasileiro. A vigilância é uma ação exclusivamente de Estado. Ela é insubstituível. Nós não temos como fazer vigilância a partir de formas, vamos dizer assim, privadas ou, vamos dizer assim, setorizadas de organização de processos. A vigilância é uma ação nobre do Estado, né? Então, essa foi a reflexão que a gente fez. Essa reflexão foi levada para a Conferência Nacional de Vigilância e Saúde, teve um sucesso muito grande. Os elementos mais relevantes das questões críticas da vigilância foram debatidas pelos delegados nas conferências municipais, regionais, estaduais e a nacional, principalmente. E isso é um patrimônio da sociedade brasileira que deve ser muito valorizado, principalmente nesse momento que a gente está passando por essa gravidade dessa situação da pandemia do Covid-19. Obrigado pela oportunidade. Ok, professor Guilherme, muito obrigado. O professor fez uma abordagem interessante, histórica, repassando aí vários momentos da vigilância em saúde como um todo e fazendo uma análise um pouco mais ampliada, né? Muito obrigado, professor Guilherme Franco. Muito bem, na sequência a gente já passa então para o nosso professor Lucchesi. O professor Lucchesi tem uma experiência vasta como assessor na consultor legislativo da Câmara dos Deputados, como professor, como orientador de diversas teses e dissertações, e é membro atualmente do grupo temático da Vigilância Sanitária da Abrasco. Por favor, Lucchesi. Professor Guilherme falou em torno aí de 19 minutos, então você fica à vontade também. Em torno disso, eu dou um toque. Obrigado. Liga seu microfone, professor. Ok. Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite por estar presente nesse evento. Agradeço o Ronald e a FENAFAR. Parabenizo pela realização desse evento, dessa conversa. Acho que nós estamos vivendo os tempos muito confusos, de muita ansiedade, muitas incertezas, e o diálogo sempre é bem-vindo nessas situações. Eu começo fazendo um breve comentário sobre a questão do Estado, a situação e a função do Estado. Eu me refiro muito mais voltado ao Estado brasileiro, mas isso parece ser também uma realidade para outros lugares, né? Eu vou citar um fato que talvez resuma ou exemplifique aquilo que eu quero passar com relação a esse assunto. A Argentina, que é um país que definitivamente não é um país, do seu ponto de vista econômico-social, pobre, né, no contexto das nações, o orçamento da Argentina é inferior ao orçamento de uma única grande corporação como a Shell, a gigante do petróleo. Essa situação me parece ser um emblema de uma situação dos estados, principalmente dos estados dos países em desenvolvimento, que os coloca em uma situação de fragilidade ou de vulnerabilidade perante o poder econômico das grandes corporações. Desde os anos 80, foram criadas e disseminadas
um formidável conjunto de ideias, né? Ideias que compuseram uma agenda que foi espalhada pelo mundo inteiro, né? Poderosos think tanks, instituições de pesquisa, instituições bancadas e sustentadas pelo grande capital, contrataram pessoas muito bem pagas para criar uma teoria, para criar artigos e criar situações em que esse conjunto de ideias ficasse cada vez mais disseminado e se tornasse a grande receita para o crescimento dos países em desenvolvimento e os países mais pobres. Esse conjunto de ideias que se agrupam em torno do conceito de neoliberalismo, né, propugnavam e propugnam centralmente uma diminuição do tamanho do Estado, né, uma privatização geral e restrita do patrimônio estatal, né, uma desregulamentação também bastante forte para que os agentes econômicos se sintam à vontade e com boas perspectivas para fazerem seus investimentos, né? Tudo isso seria uma receita infalível para o crescimento dos estados que buscam se desenvolver. Esse conjunto de ideias, ele não apenas impregnou as mentes dos políticos, dos empresários, dos grandes empresários. Ela também penetrou no imaginário popular. E hoje, pequenos proprietários, pequenos empresários, microempresários, né, população dos estratos mais inferiores de renda, concordam com as ideias propugnadas por esse conjunto de ideias, por esse elenco de ideias, né? Não é por nada, por exemplo, que a gente vê no Brasil, né, essas pessoas votando num partido como o Partido Novo, que, de novo, só tem o adjetivo, né, e que é o grande, vamos dizer assim, porta-voz dessas ideias agora no plano político. Junto também com essa penetração em todos os estratos, essas ideias também penetraram em outros campos. O campo científico, por exemplo, né? Desde os anos 80, por exemplo, na área farmacêutica, e isso está muito bem descrito num livro chamado A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, alguma coisa desse tipo, da Márcia Ângelo, que é uma professora da Universidade de Harvard, Escola de Medicina, Departamento de Medicina Social, e foi também, durante muitos anos, editora-chefe do New England Journal of Medicine, que é uma das maiores revistas da área da saúde. E ela expõe como esse processo que começou nos anos 80 nos Estados Unidos, né, do governo Reagan, que mudou todo o marco regulatório da área de pesquisa clínica, fazendo uma mistura entre quem pesquisa e quem é interessado na pesquisa, que iria assim, desenvolver e propiciar melhores condições para a realização das atividades de pesquisa. O que resultou nisso, Márcia conta no seu livro, uma grande promiscuidade entre os interesses daqueles que pediam as pesquisas e aqueles que realizavam as pesquisas, a ponto de eles influenciarem sobre escolher os resultados que seriam publicados nas revistas científicas. E até mesmo problemas com as revistas científicas em flexibilizar muito os seus critérios de aceitação desses resultados, né? Não só com esse prisma, esse conjunto de ideias penetrou na ciência.
O neoliberalismo, que agora se exacerba, ele adquire uma forma de negação da ciência. Nós, no Brasil, estamos vendo quase todos os dias isso, né? De o próprio Estado negar as evidências científicas, o próprio Estado relevar a segundo plano aquilo que a ciência mostra. E assim, a ciência está sendo vista, o discurso científico sendo visto quase que como um discurso a mais, um igual aos outros, né? Como, por exemplo, se o discurso da ministra Damares estivesse no mesmo pé de igualdade que uma narrativa feita por o Dr. Drauzio Varela, para citar um exemplo bem conhecido na nossa sociedade. Bem, Estado fragilizado, privatizado, desregulamentado, ciência desprestigiada, negada, não produz proteção à saúde. É um contexto de muita dificuldade para a atuação dos organismos encarregados de proteger a saúde. Talvez uma das principais políticas de proteção social é o SUS. O SUS tem 32 anos de idade, o que pode parecer bastante, mas em termos relativos de implantação de uma política, num país da complexidade do Brasil, é pouco tempo, né? Mesmo porque os valores que a sociedade hoje adota, né, valores de competição, valores de individualismo, de egoísmo, de falta de solidariedade, são diferentes, né? São o antítese daquilo que o SUS precisa, e o SUS é um sistema baseado na solidariedade, baseado na cooperação, baseado no reconhecimento dos direitos sociais e nos valores do humanismo. Por isso também a dificuldade do SUS se estruturar, além daquelas decorrentes da falta de um financiamento que foi crônico durante toda a sua existência até agora. E estávamos no momento em que o SUS estava ainda mais desprestigiado e sendo gradativamente desidratado, né? Desestruturado em suas principais políticas, como, por exemplo, a política de atenção básica, a política de saúde mental, entre outras. E foi nesse momento que a pandemia chegou ao Brasil. E nos pegou todos de surpresa, inclusive o SUS. E a pandemia colocou em destaque, ou desnudou, desvelou uma situação de grande conflito dentro do SUS, das suas instâncias. Um nível federal que se nega a assumir as suas responsabilidades e competências e que compete, quando não guerreia, contra os outros níveis, que são os governos estaduais e municipais. Uma sociedade desigual produz doença. Uma sociedade de injustiça social produz doença. Uma sociedade preconceituosa, discriminatória, produz doença. E o SUS é a instância onde vão desaguar esses problemas, transformados em problemas de saúde. A pandemia, então, chegou e fez com que a saúde, não apenas a saúde, mas o SUS também, assumisse uma posição central na agenda política. Nunca o SUS foi tão falado, tão elogiado, né? Mesmo por aqueles que o combateram durante muito tempo, como o ministro Mandetta, que em toda a sua vida parlamentar
lutava pela iniciativa privada na saúde, pela solução de mercado, né? Quando se viu ministro e viu o tamanho do problema que a pandemia gerava, vestiu o colete do SUS e se mostrou como um defensor do Sistema Universal e Público de Saúde. Bem, e o SUS enfrenta muitos desafios, como colocado pelo Guilherme, né, principalmente nesse momento, não apenas na sua parte de assistencial, a qual a gente acessa todos os dias, em todos os jornais, em todas as TVs, em todos os noticiários. A parte do SUS que cuida da promoção da saúde e da prevenção de doenças também está enfrentando grandes desafios. Essa parte da vigilância em saúde, compostas por as vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária, do trabalhador, também foi pega de surpresa e enfrenta grandes problemas para atuar, dando a sua contribuição nesse momento de enfrentamento da doença. Vou falar um pouco da vigilância sanitária, que é a minha área de estudo. A vigilância sanitária enfrenta desde o problema dos medicamentos, o qual já foi comentado pelo Ronald e pelo Hilke no início do nosso debate, né? Também não vou entrar mais em outros comentários, que acho que é bem conhecida essa história, que acabou com um protocolo que indica, que nem tem nome de protocolo, né? Que uma orientação que indica o uso, né, da cloroquínica e da hidroxicloroquina em todas as fases da doença. E isto está totalmente comprovado por pesquisas agora sim feitas, randomizadas, em duplo cego, isto é, com grupo controle, que já comprovam a total ausência de benefícios das duas substâncias sobre qualquer das etapas e qualquer grau da Covid-19. Que é uma prova daquilo que eu falei anteriormente, da negação da ciência, que nós experienciamos aqui no Brasil. Então, desde os medicamentos até a inspeção daquele comércio nos municípios que decretam uma norma de distanciamento social mais rigorosa e que proíbe a abertura de lojas e outras áreas de serviço que não sejam essenciais. Então, desde a inspeção desses comércios, para ver se eles estão obedecendo, né, até conflitar novamente com uma norma estapafúrdia, editada pelo governo federal, que instituiu salões de belezas e, por um decreto, salões de belezas de academias como serviços essenciais. Isso também, fiquei sabendo agora de um fato lá em Manaus, quando a vigilância foi interditar um salão de beleza, que pelo decreto municipal não poderia estar funcionando, mas a dona do salão de beleza recorreu à justiça e, pelo decreto do Bolsonaro, a vigilância sanitária teve que manter aberto o salão interditado. Bem, tem muitos outros aspectos que a vigilância sanitária hoje enfrenta, além dos medicamentos, né? Nós temos aqui no Brasil pesquisas com outras substâncias, né? Além da cloroquina, a ivermectina. Nosso ministro da Ciência e Tecnologia lançou uma notícia de que estava com uma grande promessa de um tratamento efetivo para a Covid-19, né? E se foi saber que era a ivermectina, um antiolímpico de uso principalmente veterinário, que deu alguns resultados positivos em tecidos in vitro, né? E também com a natazoximida,
aquele antiolímpico chamado comercialmente de Anita. Bom, além desses problemas com medicamentos, né, os testes de diagnóstico, muitos foram comprados e testes de baixa qualidade. A Anvisa, como outros órgãos de regulação internacional, diante do dilema de tentar acelerar os registros e o acesso a insumos e produtos que são úteis no enfrentamento da Covid, né, flexibilizou as normas e permitiu os registros sem os controles mais rígidos que seriam feitos no pós-mercado. Muitos testes foram comprados e testes que não têm qualidade, principalmente nos quesitos de sensibilidade e especificidade, né? Tem pesquisas de vacina clínica, de vacinas, aliás, pesquisas clínicas sobre vacina, que estão também em pesquisas nacionais e multicêntricas também realizadas no Brasil, e tem os outros insumos todos, né, como respiradores. Compramos respiradores completamente às cegas, né? As vigilâncias sanitárias não participam do planejamento das compras desses insumos. E os insumos acabam sendo fornecidos sem as especificações de garantia de qualidade. Isso aconteceu não somente no Brasil, mas em todos os outros países, onde esse mesmo conjunto de ideias, né, dizia que as cadeias de produção já não eram mais nacionais e deveriam ser internacionalizadas. Equipamentos de proteção simples como máscaras, aventais e outras vestimentas especiais também são problemas da vigilância sanitária. Bom, e nós... Professor, vamos fechando, por favor, professor. Isso, né? Esse é o cenário que nós estamos vivenciando a epidemia de Covid-19, né? Um estado em minimização, em privatização, em negação da ciência, né? Um conflito dentro das instâncias do SUS, que só atrasa e traz mais sofrimento para a nossa população. Mas nossa sociedade começa a despertar. Eram esses os comentários iniciais que eu queria fazer. Muito obrigado, Rio. Muito obrigado, professor Lucchesi. Professor Lucchesi, como sempre, de forma muito objetiva, resumindo aí uma verdadeira aula sobre vigilância sanitária no contexto atual. Obrigado, professor. A gente já passa, então, de imediato ao Arthur Custódio. O Arthur é o coordenador, né, do MOHAN, Movimento de Combate à Hanseníase e de luta contra o preconceito aos hansenianos, né, Arthur? E é o nosso coordenador da Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde do Conselho Nacional de Saúde, conhecido nacionalmente como Arthur Mohan. Vamos lá, então, Arthur. Obrigado. Estava desativado o microfone, desculpa. Primeiro, boa tarde a todos e todas, né? E dizer que ontem, quando eu conversava com o Rio, qual seria a ordem, ele me disse: Arthur, você vai ser... Te coloco como último para falar. Agora já estou meio arrependido de ficar por último depois do professor Geraldo e do professor Guilherme, né? Aí me deixaram uma situação complicada. Mas eu queria, na verdade, fazer uma fala ligada com o espaço que eu represento, de como eu estou no conselho, né? E pensar um pouco a participação e a importância do controle social, a participação dos usuários nessa questão da política de vigilância, né? Primeiro, relatar um pouco como é que foi minha trajetória pessoal, né? Na verdade, eu adolescente passo por um concurso público do Estado do Rio para ser agente de saúde e fui trabalhar na vigilância epidemiológica no município da Baixada Fluminense, onde eu conheci o MOHAN, onde eu conheci o movimento de hanseníase, e onde eu aprendi a lidar com situações de, às vezes, epidemia, às vezes, situações de enfrentamento de políticos que queriam explorar, por exemplo, a questão da meningite. Então, e naquele momento, o meu trabalho como agente de saúde era muito centralizado na unidade de saúde, e a gente fazia as investigações dos casos. Às vezes, me parece, nesse momento, que as pessoas perderam um pouco
essa forma da investigação, de rastrear, né? A gente ficou acompanhando o início da pandemia do Brasil, da Covid-19, e a gente fica se perguntando o que foi acontecendo, que a gente não rastreava, que a gente não enfrentava, enfim. E, fundamentalmente, a questão da informação. Eu acho que os professores que me antecederam abordaram a questão da importância da informação, do alcance para os usuários, as pessoas que estão na comunidade, as pessoas que estão na sociedade, de maneira geral. E é impressionante, por exemplo, como, se a gente for ver agora, como a narrativa do Ministério da Saúde mudou, né? Já não se fala mais nas mortes por Covid que estão acontecendo no Brasil. Está se ocultando essa informação nos posts do Ministério. O que está aparecendo agora são só os casos recuperados, que eles estão chamando de a vida, né? Então, essa guerra de narrativas que a gente está enfrentando nesse processo da Covid-19 está nos ensinando muita coisa. Mas, voltando um pouco àquele relato, né, lidar, por exemplo, o Mohan vai fazer agora em junho 39 anos de existência. Eu estou no movimento há 36 anos como voluntário. Lidar com a questão da hanseníase, que ela foi, de certa forma, um marco nas questões de vigilância. Né? Lembrar que a hanseníase, durante muitos anos, as pessoas sofreram segregação. A polícia sanitária ia na casa das pessoas, as sequestrava, levava para antigos hospitais de isolamento, os antigos leprosários, e lá eles podiam casar novamente, porque a igreja cancelava o casamento delas, e se elas casassem de novo e tivessem filhos, os filhos eram imediatamente retirados deles e colocados em orfanatos. Né? A gente conseguiu que o Estado brasileiro reconhecesse, foi o segundo país do mundo, o presidente Lula assinou uma medida provisória, depois transformada em lei, e colocou o Brasil como o segundo país do mundo a reconhecer que isso foi um crime de Estado, e as pessoas foram indenizadas. Mas o crime de Estado ele foi considerado a partir do momento em que a ciência avançou, se tinha a cura da hanseníase, sabia-se qual era o processo de transmissão da doença, e, no entanto, a maioria dos estados o telefone foi fechado aí, vou voltar. Oi. A maioria dos estados, inclusive o Estado brasileiro, continuou a segregar e isolar. Isso foi a partir da década de 40 até a década de 80. Então, desde 44 até 1986, as pessoas foram segregadas sem ter motivo científico para isso, sem ter nenhuma sustentação científica para que elas continuassem sendo segregadas. Então, isso mostra que, muitas vezes, o Estado não acompanha o avanço científico. Né? E a importância do controle social, dos movimentos sociais, das pessoas afetadas terem voz. E ter voz em populações vulnerabilizadas é uma questão muito difícil. Né? Então, o que a gente está vendo, por exemplo, com a hanseníase no Brasil, é que a gente tinha as pessoas em situações de vulnerabilidade muito graves, né? Então, uma doença intimamente ligada à questão social. E, no entanto, agora com a Covid-19, essas coisas vieram à tona. Então, as questões de vulnerabilidade já estavam aí antes e agora estão sendo demonstradas e agravadas com a Covid-19. Bom, ainda nisso, a gente, com essa experiência adquirida pelo movimento social, pelo Mohan, a gente se aproximou muito da discussão da vigilância. O Mohan participou, na década de 80, fez um documento denso que chamamos de Mohan e a Constituinte. E a gente foi pelo país inteiro, trabalhando a questão da oitava conferência. E defendemos a criação do SUS. E o que a gente vê foi que as coisas foram acontecendo no SUS, não no caminho que a gente, às vezes, desejava. Mas algumas brechas foram sendo deixadas e a gente foi perdendo alguns dos sonhos. Né? E eu queria relatar para vocês um pouco o processo da política nacional de vigilância e saúde. Né? O Conselho Nacional de Saúde se debruçou sobre a questão da política nacional. O Ronald foi um grande parceiro, um grande incentivador, e isso foi avançando por dentro do Conselho.
através de seminários, oficinas, e num processo bastante horizontal, né, e que vinha, e um processo também vindo com forte pressão das bases do movimento social, a gente consegue, então, várias conferências, conferências locais, conferências setoriais, a própria federação fez conferência, o Mohan fez conferência. Então, a gente foi avançando nessa discussão do que seria a política, a integração, né, tanto da vigilância em saúde, da vigilância ambiental, da vigilância em saúde de trabalhadores e trabalhadoras, da vigilância sanitária, tentando alinhar todas essas questões nesse processo político. E foi construída a política nacional pelo Conselho Nacional de Saúde. Ela foi construída pelos movimentos sociais, ela foi construída pelos profissionais de saúde. E nesse processo, eu acho que, nos anos que eu acompanho o Conselho Nacional de Saúde, foi o processo mais bem feito, né? A gente consegue, então, a aprovação da política. Quase, num dado momento, a tripartite tenta atropelar, tenta inverter o processo, mas a gente garantiu que continuasse no Conselho Nacional de Saúde. E aí o Conselho Nacional de Saúde aprova a política. E não vou dizer que ela está implantada, porque não está. Na verdade, se a gente tivesse conseguido implantar a política tal qual ela está na resolução 588 do Conselho Nacional de Saúde, a gente teria um enfrentamento muito diferente da Covid hoje. Não vou dizer que seria ideal, porque com essa presidência está difícil qualquer coisa que a gente sonhe de maneira ideal, mas que ela teria uma resposta muito mais adequada, né? Porque a política ela inverte o planejamento. A asfixia planejamento do Conselho Nacional de Saúde, né? A forma da assistência fosse pensada através da política de vigilância em saúde, a gente teria um avanço muito maior do Sistema Único de Saúde. Então, o que está posto hoje é essa disputa, uma disputa de projeto, uma disputa de projeto político, uma disputa de projeto de sociedade. E que, como o professor Luquezzi falou, a gente tenta ter uma sociedade mais solidária. Como é que a gente vai avançar nesse sentido da sociedade solidária? E o que está posto na pandemia, eu acho que as reflexões que eu tenho visto de vários pensadores, enfim, de várias pessoas do nosso campo de atuação, do próprio movimento de hanseníase, das pessoas que foram afetadas pela hanseníase, está posto ao pós-Covid, que sociedade que nós queremos, né? Ou o neoliberalismo se reorganiza e aí aponta aí, não, vamos reconstruir a economia, ou a gente vai avançar na construção de um novo Estado, né? E é isso o que a gente precisa discutir. Só para relatar também para vocês o que eu tenho ouvido das pessoas afetadas pela hanseníase, pessoas que passaram muitas vezes segregação, é que pela primeira vez no mundo as pessoas estão sofrendo o que as pessoas afetadas pela hanseníase sofreram, né? Que seja o medo de pegar a doença, o medo de passar para alguém na família, o medo de ser discriminado, o medo de perder o emprego, o medo de não ter comida dentro de casa, porque não está produzindo mais. Então, e os nossos anseios, de que se tem um medicamento eficaz para a hanseníase, e aí no paralelo para a Covid, se tem a vacina para a hanseníase no paralelo para a Covid. Então, essas questões são postas no dia a dia dos usuários. E por isso que a participação no controle social, nos conselhos, na política, e como ela está prevista, inclusive, na política de vigilância, a participação das pessoas, dos usuários, é fundamental, trazendo essas outras formas de saberes para dentro da política. Podendo escutar o que acontece com a cultura das pessoas, o que acontece com o dia a dia, né? E de que forma isso pode ser absorvido melhor, mais eficaz para a implantação de políticas, por exemplo, com a Covid-19. Então, essas são algumas coisas que eu tinha pensado em falar com vocês, né, a partir das falas dos professores, né, lembrando aí que a OMS, saiu uma notícia recente da OMS lidando aí com a saúde animal, né? E, aliás, é a segunda vez, a gente teve uma resolução também no campo, por exemplo, do nome das doenças, né? A gente combate aqui, o Brasil foi o único país do mundo que proibiu oficialmente o termo lepra como sinônimo de hanseníase,
isso também é uma forma de enfrentamento. Né? Enfrentar estigma também é uma forma de enfrentamento das doenças. E o Brasil foi o primeiro a proibir. Uma resolução recente da Organização Mundial de Saúde admite pela primeira vez que nomes de doenças podem ser um grande problema de estigmatização de grupos populacionais. E fez isso pensando no ebola, porque o ebola é uma região da África, do rio Ebola. E aí eles não conseguiam mais vender seus produtos por conta do preconceito e estigma. Não conseguiam, e foram empobrecendo. É aquele ciclo das pessoas em situações vulneráveis que pegam doenças da vulnerabilidade social, como hanseníase e muitas outras, e isso agrava ainda mais o seu problema de pobreza e estigma. E, por conta disso, a Organização Mundial de Saúde criou essa resolução da questão dos nomes de doenças, mas não foi ela que foi a que impulsionou. Quem impulsionou foi a Organização Mundial do Comércio, a saúde animal e a FAO, da questão da alimentação da população. Então, muitas vezes falta sensibilidade também na saúde e que a gente precisa trazer novos saberes, novos elementos, novas formas de reflexão, novas narrativas, para que a gente entenda que as políticas têm que ser adaptadas e que podem realmente ir de encontro aos anseios e desejos da população, na construção de uma sociedade mais humana, mais solidária, e que a gente reforce e garante aí o nosso Sistema Único de Saúde. Esse é o desejo que eu trago para todos vocês que estão participando, vendo, ouvindo a live, dizendo que a gente está nessa luta. A gente daqui a pouquinho vai ter uma live do Mohan, vai ser às 18 horas, vai estar pela página do Movimento e também pelo YouTube do Movimento, e a gente vai discutir a importância das pesquisas no cenário da Covid, e vamos estar também com uma cantora para poder trazer um pouco de entretenimento para a nossa base do movimento. Quem quiser assistir pode ir lá. Aproveitei para dar esse anúncio. Mas, enfim, agradecer a todos vocês, agradecer a todo o aprendizado aí que eu tive com o Luquezzi, com o Guilherme, sempre aprendo muito com vocês, e nos colocar à disposição. A gente colocou um link aí, eu vou botar novamente, para quem quiser baixar a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece a política de vigilância. Eu acho que a maioria de vocês já tem a resolução, mas não custa nada. A gente está promovendo cada vez mais que essa resolução seja a nossa Bíblia do dia a dia, que a gente possa inverter esse processo de planejamento do Ministério de Saúde, das secretarias municipais e estaduais de saúde, de forma que atenda melhor os anseios da população. Eu acho que é isso, Rio. Obrigado, Arthur. Importante esse chamamento que você fez, Arthur, para a relação da vigilância e a sociedade, e, sobretudo, né, para populações que precisam de que a vigilância em saúde esteja, de fato, mais atuante e com olhar para a sociedade. Né? Eu queria só, antes aqui de repassar para as perguntas que nos chegaram, só mostrar esse quadro que as pessoas têm perguntado o que é esse quadro, está aqui na minha parede. Ó. Esse quadro é o seguinte: vocês conhecem as autoridades inglesas quando vão dar informes? Essa aqui é a versão mineirês. A versão mineirês diz: fique dentro de casa, defenda o SUS e salve vidas, uai. Essa é a nossa referência para aquelas placas das autoridades inglesas em relação a valorizar o NHS que eles fazem lá. Enfim, nós todos temos essa defesa do sistema único de saúde. E também, só para constar, aqui em Minas, a gente não optou nem pela cloroquina e nem pela tubaína. A gente fica no bom cafezinho com queijinho mesmo, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Eu aqui anotei algumas perguntas importantes que eu acho que, de certa forma, amplia aí a preocupação de muitos, de todos nós, né? Não sem antes observar o seguinte: a gente tem uma plateia muito qualificada e muito diversificada. Nós temos aqui representantes de gestões estaduais de vigilância sanitária, nós temos uma moçada que é de municípios, que representam municípios, né?
Nós temos aqui representantes das academias, nós temos representantes de setores de saúde, Secretaria de Saúde, que não é exatamente vigilância de saúde, mas também vigilância de saúde, desde o estado do Amapá até o estado do Sergipe, até o Rio Grande do Sul participando. Então, eu queria mandar um abraço, agradecer a participação de todos, de todas, e dizer que a gente não vai citar os nomes de cada um, senão eu ia ficar aqui 40 minutos só relacionando vocês. Eu vou passar aqui para uma primeira pergunta. Hilke, só pede para o pessoal abrir as câmeras para a gente fazer uma foto bonita enquanto você vai falando aí. Pessoal, abrir as câmeras. Isso, acho que a moçada te ouviu. Vamos lá, pessoal? Vamos abrir as câmeras para que a gente registre esse momento e divulgue aí em caráter nacional. Essa live da maior importância. Você tira a foto aí, Ronald? Bacana? Muito bem, queria cumprimentar aqui velhos amigos, né, alunos, bom, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, a primeira pergunta que eu queria colocar aí, tanto a observação do Guilherme quanto do Luquezzi e o Arthur, se for o caso, diz o seguinte: foi, inclusive, objeto da nossa primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, né? A pergunta da colega Ivone, aí da nossa regional de Uberaba, que ela pergunta o seguinte: o que emperra, na verdade, a integração das áreas de vigilância em saúde como um todo? E destas vigilâncias com atenção primária. Como essa pergunta, ela cabe uma série de observações, eu vou primeiro aí repassar para que os nossos colegas respondam de forma mais sucinta, porque eu ainda quero fazer pelo menos mais duas e quero ver se a gente acorda com vocês para ficarmos aqui até 17h30, pode ser? Vamos lá? Então, Guilherme, por favor. Bom, agradeço a pergunta e ela é muito importante. Tem várias razões, vamos dizer assim, que a gente pode trabalhar, mas é importante levar em consideração que o processo histórico de estruturação da vigilância em saúde, ela se dá de maneira bastante heterogênea. A forma de como foi constituído o sistema de vigilância epidemiológica, o sistema de vigilância sanitária, a saúde do trabalhador e também da vigilância ambiental, se deram de formas distintas, tiveram naturezas distintas, tiveram objetos distintos e, obviamente, organização de serviços distintos. Como foi muito bem dito pelo Luquezzi, o SUS ainda é uma política pública relativamente nova. Inclusive, se nós colocarmos temporalmente, a vigilância epidemiológica, o sistema se organiza, e o da vigilância sanitária previamente ao SUS, o da saúde do trabalhador se organiza durante o processo de construção do SUS, e o da vigilância ambiental já ocorre no período em que o SUS está instituído. Isso cria, obviamente, dessintonias e o esforço enorme que tem sido feito, inclusive com uma participação muito importante dos conselhos nacionais, estaduais e municipais, CONAS, CONASEMES, o próprio Ministério de Saúde, enfim, todos os entes integrantes do SUS, trabalham no sentido de fazer com que nós tenhamos a unicidade desse processo por dentro do SUS. E essa observação da questão da articulação com a atenção primária, ela é um elemento central, porque, em verdade, nós temos diversos modelos propostos em que consideram que o SUS se estrutura e se organiza a partir da atenção primária à saúde, na qual, inclusive, a vigilância de saúde é integrante. Então, acho que isso é um desafio cotidiano nosso, estratégico. Tem que ficar mais claro essa articulação nos processos de planejamento, tanto de nível federal, estadual e municipal, para que a gente supere ainda essas fragilidades. Então, eu diria de que esse é um elemento, pode não ser a completude da problemática, mas corroboram bastante no sentido de nos ajudar a entender qual é o desafio que a gente tem.
Obrigado, professor. Eu vou emendar uma outra pergunta para o professor Luquezzi, que é a pergunta da colega Luciana Freitas, aí da GVS de Ribeirão Preto, não é isso? É. Ela pergunta sobre o impacto da falta da capacitação no e para o trabalho de vigilância em saúde. E também a falta de capacitação dos gestores e as suas implicações para a gestão, professor Luquezzi. Por favor, queira comentar. Liga o microfone, professor, por favor. Ok. Essas novas tecnologias, é a primeira vez que eu faço no Google Meet uma live. Olha só, Luciano, obrigado pela sua pergunta. É claro que um elemento essencial de qualquer tipo de organização, de serviço, é a capacitação, é a qualificação, né, dos seus trabalhadores. É isso que faz a diferença, e é isso que diferencia, né, serviços bons e serviços insuficientes para a população. Com relação aos gestores, Luciana, então é claro que nós temos que investir muito na qualificação dos funcionários da área preventiva do SUS, né? Isso que o Guilherme falou, que nós precisamos, nós temos elementos comuns nas vigilâncias, né? Nós temos objetos diferentes e, por isso, temos métodos diferentes, temos instrumentos de ação diferentes, né? Mas, se os objetos são diferentes, o objetivo maior e central é o mesmo, né? É evitar a doença, evitar os danos e proteger a população. E a qualificação dos funcionários tem que ir nessa direção. Eu acho que falta muito conteúdo, né, de vigilância epidemiológica para os vigilantes sanitários, para a área de vigilância sanitária. Se a gente começar a pensar também epidemiologicamente as questões da vigilância sanitária, nós vamos começar a aproximar melhor as áreas, e nós vamos começar a achar caminhos também mais comuns de trabalho conjunto, né? Com relação aos gestores, aí é uma questão política, né? Existe uma célebre tensão entre o técnico e o político, né? E essa questão não é nova, ela é antiguíssima. Weber já colocou, aquele sociólogo, né, já colocou isso num texto que ele escreveu sobre o assunto, né, e que tampouco ele sinaliza que existe uma solução, vamos dizer assim. Se o político se torna extremamente técnico, né, a gente cai numa tecnocracia que ela é cega para os outros olhares, né? E ela não é efetiva, sob o ponto de vista, né, de aquilo que o Arthur falava, de incorporar os diferentes olhares, incorporar as populações mais segregadas, né, na compreensão dos problemas e na definição e na participação da formulação das políticas e das ações que são realizadas para enfrentamento desses problemas. E eu acho, então, que somente com um amadurecimento da nossa democracia, né, a questão dos gestores entenderem que a vigilância sanitária, assim como as outras vigilâncias, são a parte do SUS, talvez a mais importante, porque elas vão evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Para os gestores entenderem isso, talvez a gente precise amadurecer muito democraticamente e que os gestores maiores coloquem realmente nos cargos pessoas que tenham esse tipo de entendimento, né? Principalmente daquilo também que o Guilherme falou, da determinação social da doença, né? Se não houver essa compreensão,
se a gente não martelar isso em todas as nossas atividades, né, a gente vai ter dificuldade de ter gestores que compreendam que trabalhar com a saúde pública é uma atividade política, essencialmente política. É uma atividade política com instrumentos e argumentos e evidências científicas. Isso que é a saúde pública. Se não tiver qualificação em saúde pública, não faz esse link entre o técnico e o político. A saúde pública é que faz esse link. Não adianta ter conhecimento técnico, científico, de alta qualidade, né, e não conseguir fazer com que a argumentação, a evidência científica seja, né, o condutor das ações, como a gente está percebendo agora, né, no nosso governo federal. Então, é preciso a ação política também, informada pelo conhecimento técnico-científico. Quando nossos gestores conseguirem entender a determinação social e a questão política da saúde pública, nós vamos ter, talvez, uma ação bem mais efetiva nas áreas de promoção e prevenção. Muito bom, professor. Eu queria, então, registrar que nós temos aqui presença também de uma quantidade de membros, colegas do GT da Visa da Brasco, viu? Obrigado pela presença a todos. Agora vai uma pergunta para o nosso Arthur Morin, mas como é uma pergunta que está muito, diria, a flor da pele, talvez aí o Guilherme e o Luquez queiram comentar também, fique à vontade. A pergunta é a seguinte, Arthur, veio do nosso colega Pádua Sergipe, militante aí, histórico aí da vigilância sanitária também, que agora está na outra área, mas o Pádua pergunta o seguinte: qual a opinião dos debatedores, aí eu começo contigo, eu vou ler aqui ipsilita, sobre o papel patético da Anvisa neste momento de pandemia e a sua ausência na articulação com as visas estaduais e municipais, como enquanto coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos lá, Arthur. Liga o microfone, Arthur. Oi, pronto. Então, logo abaixo do comentário dele, eu comentei que também está tudo patético. Na verdade, o que a gente tem é um processo que está sem uma liderança. Né? Então, o Ministério de Saúde não está fazendo o papel de liderar e de coordenar todas as vigilâncias nessa questão da Covid-19. Então, o Ministério está, enfim, está cada vez mais ausente do processo, né? E construindo novas formas de narrativa de acordo aí com o que o presidente da República quer. Né? O Morin, essa semana, o nosso movimento entrou com 5 ações judiciais. Uma delas, a gente está tentando entrar com a amigo escuro naquele processo de tentar acabar com a emenda da morte, né, a PEC da morte, né, junto com o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde conseguiu entrar como amigo escuro, né, amigos da causa, e a gente está tentando também entrar num outro processo que responsabiliza a presidência da República com relação ao que está acontecendo com a Covid-19, ao contrário do que estão tentando aprovar no Congresso. Mais 2 ações relacionadas à questão do momento econômico que as pessoas jansenistas estão vivendo, e uma quinta que a gente está denunciando o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por falta de decisão com relação a algumas questões, inclusive, relacionadas à Covid-19. Então, são alguns passos que a gente está dando, que, na verdade, o que está faltando é isso, a ausência. Né? E isso me parece que é uma ação coordenada. Essa ausência da vigilância parece ser uma ação coordenada pela presidência da República, ou seja, enfim, essa é a impressão que eu tenho. Por isso que, para mim, eu te mandei logo em seguida, coloquei logo embaixo da tua observação que está tudo patético. Ok, Arthur, obrigado. Guilherme e Luquez, algum comentário?
Desliga o microfone. Vamos lá. Eu me sinto contemplado pela resposta do Arthur. Lucas? Eu também não tenho muito a acrescentar, não. Muito bem. Então, eu vou para a nossa última pergunta, que diz respeito à distância, o distanciamento e a burocracia da relação entre academia e serviços, né? No caso das vigilâncias em saúde, como todo, foi a nossa querida Ivone de Uberaba que formulou. Eu queria, então, passar para o Guilherme, que ele pudesse estar respondendo e fazendo já as suas considerações finais. Por favor, Guilherme. Ok. Bom, eu diria assim que essa percepção, pelo menos minha, ela é relativa. Nós temos, inclusive, iniciativas de divulgação científica muito importantes no Brasil que fazem um diálogo da academia ou de processos de articulação da academia bastante interessante com a vigilância em saúde. Não é um tema pouco trabalhado pela academia. Inclusive, no processo de organização da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, nós fizemos uma cooperação entre o Conselho Nacional de Saúde e a Fiocruz, e, obviamente, a Abrasco, no sentido de produzir uma revista, um número específico, que tem vários aspectos relevantes do ponto de vista conceitual, teórico, e também operacionais e metodológicos relacionados à vigilância em saúde. Vale a pena conhecer essa revista. Ela, inclusive, ainda tem números disponíveis no Conselho Nacional de Saúde. Para quem tiver interesse, gratuitamente, foram feitos 5.000 números da revista, 5 ou 10 mil, foi um volume grande que nós fizemos para a conferência. A SVS tem a epidemiologia em serviços de saúde, e existem diversas outras iniciativas, inclusive de livros e publicações relacionadas a isso. O que eu acho, sim, que é importante é que isso não é suficiente ainda, né? E, de fato, esse debate é um debate atual e nós temos que estimular com que a academia esteja mais presente nesse processo. Eu integro a Fiocruz, para dar um exemplo, e é muito comum ainda nos laboratórios de excelência, de referência da Fiocruz, haver uma dissintonia entre, e não é por responsabilidade do pesquisador, mas pelo perfil do próprio serviço, não conseguir entender de que a ação dele em apoio à vigilância, seja através de análises, seja através de produção de conhecimento, tem um valor estratégico muito grande. E isso se repete também um pouco nas universidades federais, nas universidades públicas brasileiras. Então, eu acho que nós temos aí, sim, uma ponte importante. A Abrasco cumpre um papel muito importante nessa história. Eu acho que diversos GTs são dedicados aos processos de vigilância e nós temos que fazer com que haja mais sinergismo entre essas iniciativas para que a gente tenha capacidade de dar mais potência à vigilância em saúde, principalmente nessa perspectiva que o Lucchesi colocou, de que a vigilância em saúde não é um elemento técnico isolado do mundo, mas ele dialoga profundamente com as dimensões econômicas, sociais, políticas e estruturais do nosso país. E essa é a vigilância que a gente quer, né? Mas teremos que seguir ainda alguns passos relevantes para poder chegar lá. Ok, professor Guilherme, muito obrigado. A gente, então, passa para o professor Lucchesi. Aproveitando, Lucchesi, pedindo que você fazer uma resposta, observação ao que foi colocado pelo professor Marcelo Firpo, quando ele disse que você tinha observado que, diante da atual situação, algumas reações alternativas começam a aparecer em relação a esse enfrentamento. Ele pede se você poderia comentar um pouco melhor qual seria essa reação, essa alternativa, e a gente pede que você faça também as considerações finais, por favor.
Ok. Estão ouvindo, né? Está ouvindo? Sim, professor, perfeito. Obrigado. Bem, essa coisa da universidade e os serviços, né, tem também uma estrutura, né, histórica. Né? A universidade sofreu muitas críticas, décadas atrás, por se fechar no seu universo muito acadêmico e, vamos dizer assim, dar pouca importância para a questão dos problemas sociais. Né? Tem uma frase que eu costumo repetir onde eu vou, e eu não sei bem de quem é a frase, mas é de um desses grandes educadores, eu não sei se é do Darcy Ribeiro ou do Rubens. Enfim, é um desses. A frase diz assim, a sociedade tem problemas, a universidade, departamentos. Quer dizer, era uma crítica, né, a toda falta de integração, de produção do conhecimento científico e uma crítica ao seu distanciamento da questão dos problemas sociais. Mas a universidade, através dos tempos, ela foi tentando superar essa distância. Né? Os programas, as reitorias de extensão, as estratégias de integração de ensino-serviço. Né? Talvez a gente se ressinta mais, Ivone, na área de vigilância sanitária, porque a nossa área tem pouquíssima inserção dentro da academia. A gente tem muito poucas universidades que têm núcleos de estudos, de pesquisa sobre vigilância sanitária, que tenha disciplinas sobre essa área também, e por isso, né, toda a parte de qualificação dos funcionários da vigilância, ela conta com muito pouca apoio, vamos dizer assim, ou pelo menos não tem o mesmo apoio que tem a área da epidemiologia, que tem a área do trabalhador, né, que tem a área ambiental também. A vigilância sanitária ainda é muito pouco estudada sob o ponto de vista acadêmico. E talvez isso a gente sinta mais, né, por trabalhar com a vigilância sanitária. E é necessário, sim, muitos esforços de pessoas que possam fazer essa inserção da vigilância sanitária na academia, que ela se torne uma área de pesquisa, porque ela é cheia de assuntos e de objetos que têm alta importância para a saúde da população. Né? Vejam que a Anvisa liberou, também por orientação do Ministério, né, o teste da Covid nas farmácias. Qual é realmente a utilidade, e que isso pode ser útil realmente para enfrentar a nossa epidemia? Né? É uma questão que a vigilância sanitária poderia ter mais, vamos dizer assim, poder de participação na tomada dessa decisão. Né? Porque a gente sabe, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica também, né? Porque a gente sabe que os testes sorológicos, eles têm problemas e têm limites. Né? Os anticorpos apenas se formam depois do 12º dia da infecção, o 15º dia é que os testes funcionam bem, né? Com boa sensibilidade, porque o nível, o grau, a quantidade de anticorpos é suficiente. Então, se a pessoa faz o teste na farmácia e dá negativo, isso quer dizer o quê? Ele pode estar no período da janela de imunidade, esse período desde a infecção até a formação de anticorpos em quantidade detectável. Ele pode ser negativo mesmo, ou ele pode estar também ter tido um contato muito leve com o vírus, a carga viral foi muito pouca, e ele não construiu anticorpos em quantidade suficiente. E diante disso, essa pessoa vai pensar que ela
não está contaminada, que ela não está infectada, né? E que isso pode ser falso. E o que faz isso de contribuição para o sistema de saúde? Questões assim que devem ser mais bem alimentadas em termos de conhecimento científico, né? Não apenas da norma que a vigilância busca fazer obedecer, né? Mas compreender por que existem as normas, que são conhecimentos científicos sobre cada objeto que a vigilância trabalha. E isso vai se dar no momento em que a vigilância estiver mais inserida no campo acadêmico das pesquisas e da produção do conhecimento na universidade. Por enquanto, é muito pouco. Eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta do queridíssimo amigo Marcelo Firpo, né, o nosso companheiro também, colaborador do grupo temático da Vigilância Sanitária na Abrasco, também componente de outro GT. Né? Marcelo, eu falei que, bem no finzinho da fala, que a sociedade brasileira começava a acordar. Eu tenho participado de muitas discussões que a Abrasco está fazendo. Tem uma série eu até recomendo para todas as pessoas, há uma série de painéis e colóquios que quase todos os dias a Abrasco coloca, né? Essa semana teve um sobre saúde mental no tempo da pandemia, né? Amanhã vai ter um sobre saúde indígena. Já houve discussões fantásticas sobre ciência, tecnologia, inovações com relação à capacidade do Brasil de inovar e enfrentar problemas como esse, e outras discussões epidemiológicas muito interessantes. Então, Marcelo, e a Abrasco, ela está em contato com outras instituições, né, como a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, a CNBB, a OAB, enfim, sociedades médicas. O que eu noto é que a sociedade começa a se movimentar, que, por exemplo, houve uma pronta, o nosso Conselho Nacional de Saúde também está fazendo muito isso, de uma certa prontidão para responder e para reagir a determinadas atitudes que o governo federal, principalmente, vem tomando, né? Então, me parece que essa questão da cloroquina, da hidroxicloroquina, né, ela rompeu a corda que já estava esticada, né, e pelo menos na área da saúde, muitas instituições se manifestaram, estão se manifestando contra, e agora 2 sociedades médicas, parece, vão entrar com uma ação no Supremo, uma ação de inconstitucionalidade contra essa orientação do Ministério de colocar no protocolo de todos os casos a administração da cloroquina e da hidroxicloroquina com azitromicina. Né? Me parece, e nós temos um exemplo histórico da saúde também como protagonista de vários movimentos, né? Você conhece também bem isso, e a Abrasco tem tido, nessa semana, uma interlocução bem frequente com outras instituições, e na semana que vem será lançada uma frente pela saúde e pela vida, né? Uma frente bastante importante, que eu até convido a todos, na terça-feira, não sei se é 15 horas da tarde ou 16 horas da tarde, vai ter o lançamento dessa frente também pela TV Abrasco, pelo Zoom da Abrasco. Então, é por isso, Marcelo, que eu tenho falado e tenho percebido também outros movimentos populares, outros movimentos na categoria dos trabalhadores, né, que mostram que há uma parte da sociedade que já está bem consciente, não só consciente, mas está bem, já está num grau de
de dizer, de fazer alguma coisa, de não mais entender, só entender, mas de começar a uma ação. Eu acho que o isolamento, o distanciamento social da Covid tem impedido da gente ver um pouco melhor que só os bolsonaros é que saem na rua, até por antagonizar com o isolamento, até por desafiar o isolamento, né? Mas se nós estivéssemos em tempos normais, acho que teríamos muito mais situações de movimento social, alguns já pedindo a saída do governo Bolsonaro, né? Alguns partidos agora estão assinando outro das dezenas de pedidos de impeachment que existe na Câmara Federal. Enfim, eu acho que está se movimentando, está se tornando mais volumoso um movimento que até algum tempo atrás era muito pequeno. Eu acho que eu tenho em mente sempre uma frase do ministro Adib Jatene. Eu estava no ministério quando ele foi ministro, e ele era um ministro muito acessível, ele conversava com as pessoas nos corredores, e um dia ele foi na minha sala, e ele foi perguntado se ele tinha otimismo com relação ao SUS. Era um momento que o SUS não tinha dinheiro para pagar nada, exatamente nada, né? E era 94, 93, teve um período aí de calamidade orçamentária, né? E ele disse assim, racionalmente, tudo indica que está difícil, nós não temos muitas saídas, né? Mas, por obrigação, eu sou otimista. Então, eu não sei se eu vi nesses movimentos uma obrigação de otimismo, né? Ou se realmente, né, já existem sinais de que a sociedade não vai aturar por muito mais tempo tudo isso, esses absurdos que estão acontecendo no Brasil. Minha saudação a todos os que estiveram nessa live e o agradecimento, outro agradecimento pelo convite de estar com vocês. Espero que em outras oportunidades, e haja outras oportunidades também. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Lucchesi. Eu passo rapidinho para o Arthur, porque ele precisa sair. Mas, Arthur, comenta o seguinte, sobrou para você. Estão perguntando sobre o controle social. O que os conselhos estaduais e municipais podem fazer nesse momento? Aí você faz seu comentário e casca fora. Também queria fazer uma falinha depois, ô Hilke. Não, o Ronald, qualquer coisa, Ronald, você dá uma Perfeito, Ronald. Você dá uma complementada aí na minha fala, que daqui a alguns poucos minutos começa a live do Mohan, daqui a 16 minutos. Então, enfim, primeiro eu queria dizer que tanto a fala do Guilherme quanto do Geraldo, acho que, né, avançaram muito quais são os problemas que a gente tem atual, né? Eu botei aí no grupo um texto, um link para um texto que eu recebi essa semana do professor Luiz Castiel, lá da Fiocruz, né, da ENSP. Ele faz um ensaio sobre a pandemência, quando personagens e micróbios da ficção científica saem do filme e invadem o planeta. Um acompanhamento crítico dos enunciados sobre a Covid-19 e os meios de comunicação. Eu botei isso, botei o link para vocês, porque esse texto está muito interessante. E ele vai mostrando, primeiro ele me falou, Arthur, dá uma lidinha rápida lá, é um ensaio pequenininho, aí eu fui abrir a página, era 75 páginas, mas, enfim, aí eu fui ler o ensaio do Castiel e é muito interessante. Ele vai abordando os temas que estão sendo usados pela narrativa do governo, inclusive, por exemplo, como imunidade de rebanho, né? E aí ele vai dizer, imunidade de rebanho pelos artigos tais e tais só por conta de vacina, não tem vacina, então esse termo é inadequado. E ele vai avançando e analisando como esses enunciados estão fazendo parte de um projeto político. Eu acho que ele é muito interessante para que a gente analise, para que a gente incorpore algumas coisas no nosso discurso, porque tanto os movimentos sociais, tanto os usuários quanto os trabalhadores vão ter que fazer uma forte resistência. E vocês, a maioria das pessoas, algumas aqui eu conheço, são lideranças que têm um poder de expressão de voz muito poderosa para que a gente faça um nível de resistência na base do que está acontecendo. Isso, inclusive, tinha uma pergunta aí sobre o Amapá, enfim,
mas isso, inclusive, mostra como é que a gente, como que a gente vai ter que combater essas narrativas, porque no interior elas são muito fortes, né? Na vulnerabilidade das pessoas é muito forte. Imagina, eu ter uma senhora idosa que o presidente está dizendo que tem um remédio que faz efeito, mas os técnicos estão dizendo que não, entendeu? E aí, mas ela está vulnerável. Ela está vulnerável à vida. Então, a gente está numa posição de né? Ainda, por exemplo, eu acabei de sair de um câncer. Então, quando me dizem, eu tive um... Perdeu o seu Arthur, microfone, Arthur. eu desativei teu microfone sem querer, Arthur. Opa! Pronto, percebi. Foi a segunda vez que o Ronald fez isso, mas aí me dá um certo... Mas, enfim, aí acabei de sair de um câncer, e aí fiquei febril uns 10 dias, né, com uma certa coriza. Então, se eu tivesse tido Covid-19, eu estava... Né, mas eu não tenho como testar. Então, o usuário fica muito vulnerável às promessas de acesso, de teste rápido, mesmo com todas as restrições que a gente sabe que ele tem, com toda a possibilidade de erro. Então, a gente está, na verdade, combatendo e enfrentando a vulnerabilidade das pessoas. E isso enfim, isso vai ser uma disputa diária, né? E aí, comentando um pouco a questão do Conselho, a gente fez uma comissão no Conselho Nacional de Saúde que está acompanhando a questão da Covid, que ela é formada pela mesa diretora do Conselho Nacional e com as coordenações das comissões. Essa semana, inclusive, eu que fez parte, a gente teve uma reunião muito produtiva entre a Comissão de Vigilância, uma reunião conjunta da Comissão de Vigilância e a Comissão de Assistência Farmacêutica. Foi muito produtiva. E o Conselho, assim, eu não estou acompanhando, mas a mesa diretora está fazendo reunião com as executivas e com conselheiros de todos os estados. Eu quero dizer para vocês que isso depende de cada estado. Tem estado que o Conselho está um pouco mais ativo, tentando ter acesso a informações. O maior problema de todos os conselhos estaduais é o acesso das informações pelas secretarias estaduais. Não é muito diferente da dificuldade que a gente está tendo no Ministério da Saúde. Acho que todo mundo sabe o poder que os militares têm de controle de informação, né? Então, a gente está tendo alguma dificuldade de acesso a informações. Por isso que é muito importante que todos vocês auxiliem, inclusive, né, no acesso a informações, o que a gente pode ter de informações novas para poder enfrentar isso. E tem conselho estadual, inclusive, né, a gente tem, por exemplo, uma certa resistência, não vou citar, mas é um conselho do Sul, né, que, por exemplo, é a favor de não ter isolamento social. Então, a gente tem opiniões, assim, opiniões diversas, e a gente vai ter que enfrentar pelo controle social. Mas eu acredito, né, mesmo com, às vezes, algumas dificuldades que a gente tenha com um conselho ou outro, né, com conselheiros, basicamente conselheiros, representando algumas instituições, mas eu acredito que o controle social é um caminho forte para que a gente tenha a solidificação do Sistema Único de Saúde. Então, já vou deixando meu abraço aqui para vocês. Obrigado, Arthur. E antes de passar para o nosso presidente para ele fechar, o Ronald, eu queria agradecer da satisfação dos nossos palestrantes, com a frase do Guimarães Rosa, de novo, que dizia que é junto dos bons que você fica melhor. Hoje nós ficamos melhores por conta de estar aí junto desses dos guerreiros e professores da vigilância em saúde e vigilância sanitária. Muito bem, gente de todo canto do país, obrigado pela participação. A gente pede o Ronald, então, para fazer o fechamento. Por favor, Ronald. Então, primeiro, agradecer imensamente aí a contribuição do Arthur, do Guilherme, do Geraldo, do Hilke para esse debate, que vai justamente na esteira dessa fala final aí do Lucchesi, do esforço que nós vamos fazendo ao longo dos últimos anos para colocar alguns temas à altura do nosso tempo. Nós construímos a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e colocamos no centro
do debate, inclusive os temas da conferência, todos estão lembrados, era democracia, território e proteção. Nós, na sequência, o controle social construiu a partir desse processo a 8ª+8, que colocou no centro o debate democracia e saúde. Mobilizando esses esforços na disputa da contratação social brasileira, é fundamental, e esse é o esforço que a Federação Nacional dos Farmacêuticos faz, estando as comissões do Conselho, na mesa diretora do Conselho, na participação, enquanto representação de um sujeito coletivo que atua na sociedade brasileira, de buscar colocar no local de destaque que tem que estar esse tema, que é o tema da vigilância em saúde. Tenho coloquei em vários espaços que uma das debilidades do desenvolvimento do nosso sistema de saúde é justamente o fato de nós termos hoje as ações de vigilância sendo as principais e mais efetivas ferramentas de enfrentar esse problema de calamidade pública mundial, que é o problema da pandemia, que é as questões de não intervenções com tecnologias duras, e sim com intervenções de distanciamento social, de outras políticas, que é a aplicação concreta da vigilância, e que nos obriga nesse momento, no debate que está sendo construído, e que o Geraldo trouxe com bastante precisão aqui, essa frente que inclusive a 16ª Conferência Nacional de Saúde apontou como absolutamente necessária, mesmo antes da pandemia, uma frente em defesa da vida, uma frente em defesa da saúde, que vai ser lançada semana que vem, com esse conjunto de atores, que é o que a conjuntura está impondo. E nessa conjuntura, nós temos o dever, todas as organizações, de colocar a vigilância em saúde, essa estrutura fundamental desta forma de desenvolver a atividade econômica saúde que nós contratamos no Brasil num patamar superior. Aqui foi falado de várias questões, mas teríamos outras para trazer aqui, como é, por exemplo, a questão dos laboratórios centrais de saúde pública, como é a questão dos centros de informações toxicológicas, várias outras estruturas que compõem a lógica da intervenção do Estado, do público, através da vigilância em saúde, que acho que essa oportunidade que nós vamos ter a partir da semana que vem, e acho que todos devem se esforçar nessa atividade que a Brasco está fazendo, fazer com que os seus espaços de atuação fortaleçam essa frente ampla em defesa da saúde e da vida, que tem a Brasco, que tem o Conselho, que vai ter a OAB, que vai ter centrais sindicais, que vai ter academia. Eu acho que, de fato, é fundamental o fortalecimento e colocar luz nisso, mas uma das questões que nós, que representamos os farmacêuticos, os trabalhadores farmacêuticos, e queremos colocar o trabalho como um dos protagonistas nesse espaço, nós compreendemos que a vigilância em saúde, esse tema, até para agregar valor ao trabalho, não apenas as tecnologias duras, agregar valor ao trabalho, é fundamental que seja elevado seu papel estratégico no enfrentamento do dilema da saúde hoje. Por isso, essa rica mesa que nós organizamos hoje, queria agradecer imensamente a contribuição aí de todos, dizer que foi abraço, Ronald. Tudo bom. Valeu. Valeu, pessoal. Grande abraço e fiquem dentro de casa.